Valery Salug, ex-comandante das forças ucranianas, gerou uma grande discussão ao fazer duras críticas à aliança militar ocidental. Em sua mais recente aparição pública, ele destacou as promessas não cumpridas feitas para os ucranianos, apontando que, muitas vezes, o apoio dos aliados ficou aquém das expectativas. O que está realmente em jogo na relação entre a Ucrânia e seus aliados? Prepare-se para entender as falhas e desafios que podem impactar o futuro do conflito segundo Salug, a forma errada como os aliados ocidentais interpretaram o conflito e a insuficiência do apoio militar enviado à Ucrânia resultaram em uma exposição vulnerável do país diante de uma força militar russa muito mais preparada e resiliente. Ele foi claro ao apontar que, ao invés de fornecer o equipamento adequado, os países da OTAN enviaram armamentos que, na visão dele, estavam longe de atender às reais necessidades da guerra. Para Salug, a expectativa de uma vitória rápida foi alimentada por análises superficiais e sem a devida compreensão da complexidade do conflito, gerando um grande desalinhamento entre os aliados e a realidade no campo de batalha. Em suas palavras, o cenário é mais desafiador do que a OTAN imaginava. Salug questionou a capacidade da Aliança Ocidental de enfrentar a magnitude dos recursos militares russos, especialmente em um confronto prolongado. Ele ressaltou que, embora os sistemas de defesa ocidentais, como os mísseis Patriot, sejam tecnologicamente avançados, eles são limitados em quantidade e custam uma fortuna para manter. Isso levanta um ponto crucial. Teria a OTAN reservas suficientes para suportar uma guerra prolongada contra a Rússia, ou seus recursos seriam rapidamente consumidos? Segundo o ex-comandante, a verdadeira questão não reside apenas em logística, mas na disparidade de capacidades militares. A OTAN, embora equipada com tecnologia moderna, não está à altura da potência militar russa, que tem uma vasta infraestrutura para garantir uma guerra de desgaste prolongado. Enquanto os aliados podem ter mísseis avançados, a Rússia possui uma vantagem considerável em termos de estoque e capacidade de produção contínua. Com um imenso arsenal de mísseis e drones, além de uma estratégia de guerra longa bem estabelecida, a Rússia se encontra em uma posição forte para suportar as dificuldades de um conflito extenso. Por outro lado, as forças ocidentais enfrentam desafios significativos em relação ao custo e à reposição rápida de seus sistemas, que, se forem utilizados de maneira intensiva, podem se esgotar em poucos meses, comprometendo o esforço de guerra da aliança. Salug não hesitou em destacar um ponto crucial sobre a capacidade de produção de armamentos nas potências ocidentais, que, segundo ele, estão enfrentando sérias dificuldades para atender à demanda de um conflito dessa magnitude. Ele afirmou que, ao contrário da Rússia, a OTAN não possui a infraestrutura necessária para sustentar uma guerra prolongada com o mesmo ritmo de produção e reposição de armas. A diferença fundamental, para Salug, está na capacidade de escalar a produção em tempos de guerra. Enquanto a Rússia tem um complexo industrial militar altamente eficiente e uma logística de guerra que se adapta rapidamente às necessidades do conflito, os países da OTAN, apesar de suas tecnologias avançadas, têm limitações graves quando se trata de produzir em grande escala. Um dos maiores desafios enfrentados pelos aliados ocidentais é a constante necessidade de justificar os gastos militares diante de suas populações, que muitas vezes se opõem a um envolvimento prolongado em uma guerra. A burocracia interna, as restrições orçamentárias e as preocupações com a opinião pública em democracias ocidentais fazem com que o financiamento de uma guerra longa se torne uma tarefa complexa. Em contraste, a Rússia tem sido capaz de mobilizar sua economia de forma mais eficiente, canalizando recursos para o esforço de guerra com menos resistência interna. A centralização do poder político e a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes garantem que a Rússia consiga sustentar suas operações militares, enquanto a OTAN luta para garantir o financiamento e os recursos necessários para um prolongamento do conflito, desafios políticos e a divisão interna da OTAN. Além dos problemas de produção, Salug também chamou atenção para as tensões internas dentro da OTAN e entre os países europeus. De acordo com sua análise, enquanto a Rússia demonstrou uma disposição inabalável em fazer os sacrifícios necessários para alcançar seus objetivos, a coesão entre os países membros da OTAN tem sido cada vez mais questionada. Muitos estados europeus, principalmente aqueles que enfrentam o
impacto direto do conflito, começaram a reavaliar o custo de continuar apoiando a Ucrânia. Esse cansaço político, combinado com o aumento da pressão pública, está gerando divisões significativas dentro da aliança. Enquanto alguns países, especialmente os mais próximos da linha de frente, como os países bálticos, insistem na continuidade do apoio militar a Kiev, outros, como a Alemanha e a França, já demonstram maior cautela, pressionando por soluções diplomáticas que possam encerrar o conflito antes que os custos se tornem insustentáveis. Salug acredita que, sem uma mudança de estratégia, a OTAN não conseguirá sustentar o apoio a longo prazo, o que resultará em uma situação cada vez mais difícil para a Ucrânia. A resistência ucraniana, em sua opinião, está fortemente atrelada à continuidade do suporte ocidental. Mas se esse apoio diminuir ou se tornar incerto, a situação no terreno se tornará ainda mais precária. A falta de um compromisso firme por parte de todos os membros da OTAN em suportar uma guerra prolongada coloca um peso adicional sobre a Ucrânia, que já enfrenta imensas dificuldades logísticas e estratégicas no campo de batalha. Outro ponto de destaque levantado por Salug é a questão energética, um aspecto muitas vezes negligenciado nas análises sobre o conflito. Embora a OTAN tenha feito esforços significativos para reduzir sua dependência dos recursos energéticos russos, a realidade é que a Rússia ainda mantém uma vantagem estratégica crucial. A sua capacidade de controlar grandes fluxos de gás e petróleo para a Europa dá à Rússia uma arma secreta que pode ser usada para pressionar os países da OTAN, especialmente durante os meses de inverno, quando a demanda por energia aumenta significativamente. Embora os países europeus tenham buscado diversificar suas fontes de energia, seja através de importações de outros fornecedores ou investimentos em energias renováveis, o processo é longo e repleto de obstáculos. A dependência histórica da Europa do gás russo é profunda, e por mais que a União Europeia tenha tentado reduzir essa dependência, a Rússia ainda detém um poder estratégico considerável. Além disso, a Rússia pode usar o fornecimento de energia como uma ferramenta de pressão política. Ao cortar ou diminuir os fornecimentos de gás, a Rússia poderia desestabilizar economias inteiras na Europa, criando crises internas e forçando os países da OTAN a reconsiderar suas políticas em relação ao conflito. Para Salug, isso é mais do que uma questão de recursos, é uma questão de influência e controle, onde a Rússia, ao manter um controle considerável sobre os suprimentos energéticos da Europa, pode moldar os rumos da política externa de várias nações ocidentais. Isso coloca a OTAN em uma posição vulnerável, já que ao tentar sustentar uma guerra de desgaste, a aliança se vê forçada a lidar com um cenário onde a resistência pública pode ser exacerbada por uma crise energética. Valery Salug levanta uma questão central ao refletir sobre o confronto entre a OTAN e a Rússia. O verdadeiro teste de resistência de um conflito prolongado não está apenas em quem possui maior poder militar, mas em quem consegue manter esse poder ao longo do tempo, com todos os custos e desafios que uma guerra de longa duração impõe. Para Salug, a OTAN, embora equipada com tecnologias de ponta e um exército moderno, enfrenta um sério desafio de sustentabilidade. A Aliança Ocidental, segundo ele, não está estruturada para suportar os rigores de um conflito prolongado, que exige mais do que apenas armar seus soldados com as melhores armas. Ela precisa de recursos contínuos, logística de longo prazo e talvez o mais difícil, uma disposição política e social para persistir, algo que está começando a enfraquecer dentro dos próprios países membros.